E eu acho que podia ter feito naquela prova, podia ter feito ali, sei lá, 20, 30, 20, 20 e tal. Eu acho que podia ter feito um grande resultado. Ai, já sabem, domingo, dia de Setting the Pace, e voltamos aqui com um convidado que não para de se reinventar. Como atleta, fez o percurso inverso da maioria, pois ele começou nos 1800 e depois foi sempre reduzindo a distância. E distância é um conceito que ele domina, pois ele é um geógrafo. Aliás, temos aqui um geógrafo, um pai, um personal trainer, um osteopata, um amigo, um gajo respeitado pela maioria no atletismo e pronto, foi um dos velocistas mais completos de Portugal. Por isso, meus amigos, quando ele quer, ele foge. É ele, o Vítor Jorge. Olá. Olá, obrigado por teres aceito o convite e estarmos aqui finalmente. Obrigado eu por me fazeres estar aqui e talvez relembrar algumas coisas do passado que foram muito importantes para mim. Sim. Vamos ver. A primeira coisa que eu tenho para te perguntar, quem é que tu achas que é mais parecido com o Pirata das Caraíbas? Epá, isto está muito a giro. Mas isso foram aqui momentos muito giros que nós passámos. Mas talvez... Não estás mal. Pronto, das Caraíbas sou eu. Só me falta o bigodinho e a pera. Pois é. Por acaso acho que nunca te vi com Não, nunca usei isso, Mas pronto, eu ganhei aqui o Pirata das Caraíbas. Exatamente. Tu ganhas certamente o Pirata de Proença Nova, não é? Exatamente. Tu como é que eras lá pelas ruas do Malhadal quando eras o pequenino Vitorzinho? Epá, é assim, os meus pais são ali da Beira Baixa, dessa zona do Malhadal, de Proença Nova. Eu nunca passei muito tempo ali. Meus pais, é assim, eu nasci em Nova Lisboa, em Huambo, em Angola. Uhum. E os meus pais viveram lá uma série de anos e em 75 regressámos. E os meus pais regressaram às origens. E vivemos ali pouco tempo, porque o meu pai também é um homem dos 7 ofícios, é contabilista de profissão e de vida. E rapidamente, assim que voltaram, vieram com uma mão à frente e outra atrás, sem nada, e o meu pai rapidamente conseguiu dar a volta por cima e sair lá da aldeia. Acho que ficámos lá um ano. E depois voltámos à capital. Viemos aqui para Lisboa, o meu pai também aqui trabalhou uns anos. Depois voltou a ir para Proença Nova e eu fiz lá 3 ou 4 anos de escola e depois vim para o Benfica. Portanto, eu na verdade, estou a passar lá mais tempo hoje em dia, porque tenho lá reconstruir lá uma casa nessa aldeia, do que propriamente passei lá naquela altura. Mas, é a liberdade, não tem nada a ver com isto. Liberdade. Fazíamos tudo ao ar livre, era muito giro. Talvez daí as minhas capacidades em termos de resistência, e comecei a correr distâncias se calhar mais longas, talvez por causa disso, porque aquilo é montes, é subir e descer por todo lado. Como é que aterraste no atletismo? Ok, pode correr então, muito e tal, mas... Foi por isso mesmo, é assim... as brincadeiras antigamente na escola era exercício, era jogar a bola e era correr. Uhum. E houve lá um professor de educação física e reparou que eu tinha ali uma capacidade talvez diferente dos outros e propôs-me iniciar lá no clube de Proença Nova, era o clube de futebol, não tinham outras modalidades. Esse professor puxou-me então para o atletismo, foi assim que comecei. Corta-matos escolares, depois, nesse caso, o quilómetro jovem, que foi a minha expressão logo inicial. Fiz também provas combinadas, o tetratlo e o hexatlo e aquelas coisas todas. Uhum. Foi assim que comecei. Pois, tu em infantil, eu tenho aqui esse registro que venceste o tetratlo a nível nacional.
Foi. E além disso, depois em iniciar, tu deste nas vistas, no salto em altura e nos 800 metros. O que eu quero saber é se no início os teus treinos eram assim multidisciplinares ou acontece que tu corrias e depois quando chegavas às provas eras bom naturalmente? É assim, nós lá eu não tinha condições algumas. Lá o clube de Proença era um campo de futebol. Portanto, e nós treinávamos ali o que era possível. Não havia caixa de saltos, não havia estruturas para salto em altura, não havia muito menos uma pista. Quer dizer, aquilo era uma brincadeira. Pronto. E quantos dias por semana treinavas? Epá, já não me recordo, mas treinava para aí umas 3 vezes por semana, em que 2 delas devia ser corrida contínua. Já não me recordo bem dessa fase, porque... Mas aquilo que se fazia na escola, que era basicamente todos os dias se jogava a bola e bastante tempo, dava-nos uma capacidade física muito importante. Portanto, não se considerava treino, era um prazer, mas... e depois as provas em si, quer dizer, fazia-se aquelas provas lá das terrinhas, não é? Os corta-matos e as provas, algumas provas de estrada, isso acabava por ser uma espécie também de treino, não é? Não era só competir, aproveitava-se aquilo e ganhava-se capacidade. Mas pronto, tu em juvenil, tu ainda estavas em Castelo Branco? Ainda, eu só vim para o Benfica no meu primeiro ano de júnior. Sim, sim. Mas é que nesse ano de juvenil tu bates o recorde nacional, ou igualaste o recorde nacional. Sim, sim. 48,63. Foi. E nos 200 correste na casa dos 22,4. O que é brutal, em condições, não é? Sim, lá está, aquilo basicamente era natural. Pois, então de talento, qual é a tua autoavaliação de 0 a 10? Epá, aqui ao nosso universo, aqui para o nosso país, de acordo com as comparações que nós podemos fazer com outros atletas, eu acho que a minha capacidade inata foi preponderante nas minhas marcas. Até um determinado nível, não é? Depois, a partir daí, entra o treino, mas é assim, posso dizer, talvez, dava-lhe um 7, de 0 a 10 dava-lhe um 7. E em termos da tua dedicação nessa altura, dedicação e determinação, de vontade de ter bons resultados no atletismo, quanto é que davas de 0 a 10? É assim, o início, nós nunca sabemos o que é que isto vai dar, não é? Nós nunca pensei sequer vir para Lisboa sozinho naquela altura e dedicar-me daquela forma. E nunca ambicionei logo nos primórdios, nunca ambicionei chegar talvez onde tenha chegado. Mas isso só aconteceu talvez quando tomei aqui contacto com esta realidade mais, digamos, profissional aqui em Lisboa e junto do Sport Lisboa e Benfica, e vendo os meus colegas e vendo os outros atletas já séniores a treinarem com aqueles objetivos, aí sim uma pessoa começa a ambicionar mais, não é? E claro, a ambição é sempre, para além da marca, é tentar o contacto internacional, fazer campeonatos do mundo, fazer Jogos Olímpicos. Esse foi sempre um objetivo que eu sempre ambicionei, como é óbvio. Tu falaste dessa vinda para Lisboa. Antes disto, tu foste ao primeiro Foz que existiu, que foi em Bruxelas. Como é que foi essa experiência? Muito nervosismo ou para ti era sempre fácil encarar? Não, eu acho que eu nunca fui daqueles atletas que vivia muito a competição do dia a seguir, ou seja, com aquele nervosismo e interiorizar muito a prova em si. Fiquei surpreendidíssimo por ter sido convocado, não estava à espera. Nós fora daqui, na altura também a comunicação era diferente e não havia a informação cá hoje, não é? Nós hoje agarramos no telefone, no smartphone e sabemos a informação toda que queremos. Na altura não, aquilo chegava por carta ou por telefonema, não havia telemóveis, não é? As coisas eram diferentes
E foi uma surpresa, porque foi a primeira vez que vesti a camisola de Portugal e foi muito giro, e foi aí também que conheci já alguns grandes amigos para a vida, nomeadamente o Carlos Silva, que foi comigo, E foi aí que o professor José Carvalho começou a namorar contigo para te trazer para Lisboa? Não. Vinha de trás. Não, é assim, eu só tive contacto mesmo com o professor quando igualei o recorde nacional dos 400 metros, na Maia. Ou seja, eu fiz fui lá, já não sei muito bem como é que eu fui lá parar, porque eu era juvenil e participei no Campeonato Nacional de Júniores. Fui segundo nessa prova, atrás do Zé Mendes. E após a prova, foi quando falaram comigo, ele e alguns dirigentes lá do Benfica, na possibilidade disso poder acontecer. Foi só nessa altura, portanto, um bocado mais tarde. Ok. E na altura que vieste para Lisboa, constataste o profissionalismo de alguns atletas que já eram séniores, e nessa altura tu começaste a sonhar com grandes competições ou ainda não? Quando comecei a treinar ali no Estádio da Luz antigo, aquilo para mim foi tudo uma novidade. Eu nunca tinha treinado daquela forma. Aliás, eu agora olhando para trás, o meu treino basicamente começou ali. Porque deixou de ser propriamente uma brincadeira, e eu lembro-me de dizer para o Carlos, uma vez que estávamos a fazer um treino de degraus, de bancadas ali dentro mesmo dentro do estádio, nas bancadas do estádio, eu vir-me para o Carlos e dizer, pá, eu nunca fiz isto na minha vida, nunca treinei tanto na minha vida. E isso foi uma verdade que depois se repetiu muitas vezes, e só a partir dessa altura... Treinaste mais duro do que nessa altura, com o professor Zé Carvalho? Não, depois vamos ganhando capacidade e vamos relativizando o treino, não é? Depois o treino, isto ano após ano, nós já sabemos o que é que nos espera, não é? A questão é que quando iniciamos uma coisa que nos é nova, tudo é novidade, não é? E aquilo para mim era tudo novidade. Eu nunca tinha feito musculação na vida. Eu só comecei a fazer musculação em júnior. E era logo uma musculação pesada, não é? Muita carga, e métodos completamente diferentes daquilo que eu fazia. Lá havia, aliás, não tinha lá condições nenhumas para fazer sequer um terço daquilo que eu comecei a fazer aqui. Mas não foi por isso que os resultados apareceram logo. Daí que aqueles objetivos que eu pudesse ter, não estava ainda muito bem ciente do que é que isto podia dar, não é? Porque tive muitas lesões logo no início e aqueles primeiros 2 anos foram péssimos. E tu lembras-te de alguma sessão de treino em específico que ainda hoje te arrepias só de pensar que tiveste de passar por ela? Olha, eu sempre me lembro, e aliás, eu oriento muita gente em termos de treino também, e eu sempre lhes digo uma coisa, porque às vezes há treinos que são mais intensos que outros, e as pessoas, pá, lá vamos nós fazer isto outra vez, pá, que chatice, isto é todas as semanas. E eu lembro-me de uma coisa, e às vezes repito isso para as pessoas, que é, eu às terças e quintas, daquela altura, eu no dia anterior, eu já pensava no treino, porque eu já sabia que me ia vomitar todo, e aquilo era uma desgraça, mas eu tinha que fazer, não é? Não havia como não fazer. Que eram os treinos de velocidade de resistência, ou séries mais rápidas, ali com alguma intensidade, e não havia treino nenhum desses que eu não tivesse que ir ali ao lado e libertar o ácido lático, que é mesmo assim. E isso foi assim anos após anos, portanto, e não dá para esquecer. Eu ainda hoje, quando entro numa pista, é isso que me vem à cabeça. É verdade. Mais do que a competição em si, que tenho muitas memórias boas, o treino, eu gostava muito, ainda hoje, eu gosto muito de treinar. Uhum. Agora, aqueles 2 dias, que eram dias que eu no dia anterior já começava a ficar assim meio estranho. Já sabia o que é que se ia passar, já sabia, não é? Todos nós, isto da semana após semana, o treino repete-se. E foi uma constante, sim. Esses eram os treinos mais complicados para mim. Mas essa repentina de método de treino, ou tu não tinhas nada e entretanto passaste a ter muita pancada no ginásio, muitas séries,
Achas que isso te prejudicou em termos dessas lesões que tu disseste que tiveste nos primeiros anos? É assim, não sei, acho que tudo foi importante. Aliás, o Zé Carvalho, nós costumávamos dizer, e agora por acaso não tenho privado muito com ele nos últimos anos, mas o Zé Carvalho foi como um pai para nós, não é? Aquilo era aquilo que ele dizia e que prescrevia, aquilo era lei, era para fazer. Pronto. E nós, eu na altura não tenho o know-how que tenho hoje, já temos muita experiência na área do treino, tanto como atleta, mas e depois como professor também. E talvez hoje em dia, se conseguisse voltar atrás, tinha um espírito um bocadinho mais crítico, mas eu acho que nós, quando nos entregamos a alguém, quando temos um treinador, temos que confiar e pensar que é a melhor coisa que estamos a fazer e que ele está a fazer por nós é aquilo. Independentemente, muitas vezes as coisas não correrem bem, é tudo um processo, não é? Eu por acaso ia-te perguntar isso, olhando para trás e tu conhecendo já a área do treino e a área da osteopatia, ligada à área da saúde, se tu consegues detectar o que é que correu mal, se era o teu descanso ou se era mesmo o plano de treino não estava adaptado a ti, especificamente? Não, é assim, eu tenho a certeza que os resultados que eu atingi, porque depois mais tarde mudei de treinador, mudei de clube, tive que mudar de treinador, mas tenho a certeza que tudo aquilo que eu treinei no meu início de carreira contribuiu para aquilo que eu atingi mais tarde. Não foi só as lesões que ficaram, foi muito trabalho que depois veio a colher os frutos mais tarde, porque isto é tudo um processo, não é? E tem que se passar por estas fases todas. Agora, eu também tenho características muito específicas em termos físicos e às vezes é preciso conhecê-las e nós próprios sabermos onde é que temos que insistir mais e sabermos que em determinadas alturas temos que ter mais calma, saber conhecer e sentir que às vezes um início de uma pequena dor, hoje já sei que se calhar se tivesse parado muitas vezes um dia não me levava a 2 ou 3 meses de paragem. Eu digo estas coisas aos meus clientes, às vezes, mais vale parar um dia do que parar 2 ou 3 semanas. E na altura não era assim, nós queríamos treinar, face àqueles objetivos, e às vezes também não é possível. Eu cheguei a correr com lesões, quer dizer, mas tinha que fazer, não é? O clube assim exigia. Sim. Tu na altura que mudaste para o Fausto Ribeiro, porque foi essa a mudança que tu falaste, as coisas até começaram a correr melhor. E tu na altura disseste que isso se devia a teres conseguido fazer um ciclo de treino completo. Algo que sim. tinhas conseguido. E a minha pergunta é, tu conseguiste ao longo da tua carreira esses vários ciclos completos? Ou não. Foram raros? Foram raros. É assim, eu consegui com o professor José Carvalho, tenho plena consciência que estive em momentos do treino no meu melhor de sempre, a valer marcas que eu nunca cheguei a fazer. E eu lembro-me que o professor dizia muitas vezes, isto, se tu passas aqui esta fase e se chegamos à competição em condições, as coisas podem ser surpreendentes. E pronto, nunca consegui concretizá-lo em competição. E depois, mais tarde, com o Fausto, eu acho que ele também aprendeu muito com o meu passado. O Fausto era uma pessoa um bocado diferente nesse aspecto. Ele para já, tinha um grupo mais restrito. Nós éramos muito poucos. Quer dizer que ele tinha também mais disponibilidade para ouvir os atletas para, no fundo, direcionar e individualizar mais o treino. E isso foi uma base muito importante no treino com ele, que eu também acabei naquela altura enquanto estive com o Fausto, dediquei-me mais, tinha praticamente o dia todo para treinar e no fundo aquilo que eu podia fazer eventualmente numa sessão de treino, ele dividia-me a sessão,
Muitas vezes chegava a treinar 2 e 3 vezes no mesmo dia, mas com o mesmo volume. Não colocava tudo nas mesmas 2 horas de treino, se calhar repartia aquilo por 6 horas. Fazia 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, 2 horas à noite, às vezes 2. E isso foi muito, muito importante. Eu conseguia assim recuperar muito melhor. E também eu estava mais maduro, tinha mais cuidado com a alimentação, tinha mais cuidado com o repouso. Isso são tudo fatores muito, muito importantes. E aprendeste alguma coisa com o Francis Obiquan, na altura? Aprendi. O Francis sempre me dizia assim, porque é assim, o Francis, eu treinava com ele diretamente e aquilo às vezes era engraçado porque era taco a taco. Eu achava aquilo muito estranho. Como é que este gajo que faz as marcas que faz e é de outro campeonato e eu aqui no treino estou aqui ao lado dele. Epá, e ele uma vez disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço, também às vezes estou sempre a repetir, que é, Vítor, isto é treino, não é para dar tudo. Claro, eu para estar ao pé dele tinha que dar tudo, não é? Sim. Mas ele dizia-me isso, é assim, Vítor, competição na prova é que é para dar tudo. Aqui não podes dar tudo. Ou seja, tens que te resguardar um pouco. Ele tinha razão, tinha alguma razão. Mas ele alguma vez deixou-te passar no treino? Não, é assim, não sei se muito aconteceu, por vezes, eu até chegar à frente dele, no treino, e mesmo até em treinos de partidas e tudo, epá, aquilo estava, eu com o Fausto atingi ali um nível muito elevado, e mesmo quando eu tive lá aquela lesão em 2000, eu podia ter também feito aqui uma marca de outro mundo. Não ia fazer 20.00 nos 200, mas podia ter feito uma marca muito interessante. E os treinos, eu sempre fui muito resistente e se o volume do treino fosse elevado, ali a partir do meio do treino eu fazia face ali às capacidades ali do Obiquel também. E era interessante, porque aquilo motivava imenso, não é? Motivava imenso. Agora, claro, depois em competição temos uma one shot, não é? Aquilo não é hipótese, não havia hipótese. Qual era realmente outro campeonato. Mas se calhar, se fosses a uns campeonatos europeus com as rondas, tu chegavas à última mais em melhores condições do que os adversários. Não sei. não sei. Isso fica, é hipotético. Sim. Mas olha, uma das coisas que eu admiro em ti é porque na altura em que eras atleta, tu eras bastante pragmático. Tu chegaste a dizer, ok, eu posso ir a uns Jogos Olímpicos, mas eu sei que não vou passar da eliminatória. Por isso quero estar no topo europeu. Fazer boas classificações a nível europeu. Claro que algumas pessoas vão dizer, sim senhor, este homem é pragmático, outros vão dizer, ele teve a colocar barreiras psicológicas nele próprio e se calhar não evoluiu tanto por causa dessas barreiras. Não, é assim, eu sou muito realista. Pois é isso. Não sou pessimista, sou muito realista. E nós conhecemos a realidade, não é? E sabemos aquilo que podemos fazer, não pondo uma barreira, nem um limite, porque nestas coisas não há limites, mas principalmente quando nós temos, e sabemos, a nível fisiológico, nós estamos a falar de velocidade, estamos a falar de ou se é rápido ou se não é, ou não se é rápido, não é? E nós tendo aqui, inclusive, aqui a comparação com o Francis, é assim, ele não é só rápido porque treina, ele é rápido porque é muito rápido naturalmente, tem uma capacidade diferente, não só pela raça que é óbvio, toda a gente isto não, tu acreditas que os africanos têm maior aptidão para as disciplinas de explosão e de velocidade do que os caucasianos? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Isso está provado, aliás. Um atleta tem mais, um atleta africano, no caso, falaste, tem mais fibras do tipo 2, que são fibras potentes e rápidas e estão muito mais preparados para este tipo de desportos. Aliás,
não é por isso que, e por acaso que nós vamos ver um campeonato do mundo ou uns jogos e isso observa-se logo a priori a quantidade de atletas que tens e que vão às meias finais e finais basicamente responde a isso, não é? Não é porque a profundidade de atletas seja maior, não é? Isto, penso que estamos em pé de igualdade, mas de facto tem muito melhores, tem vantagem natural sobre nós, isso é sabido. E então, tu na altura não pensaste nisso e pensaste assim, vou, mas é fugir para os 800 metros? Não. Eu também sempre fiz uma coisa, fiz aquilo que gostei de fazer. Ou seja, eu dava-me um prazer imenso fazer 200 metros. 400 já não era bem assim. eu fui muito obrigado a fazer 400 metros, foi quase por obrigação. Ou porque, por exemplo, o Fausto acreditava que eu podia fazer uma grande marca nos 400 metros, mas também me preparava para os 200 fazendo 400 metros. Ele fazia muito esse tipo de trabalho. Não é que a minha velocidade base não fosse suficiente, não é isso, mas acabava muito por fazer normalmente os 200, 400 e não os 100, 200. E depois o Sporting, que sempre fiz já nesta última fase desde que saí do Benfica, até porque o Sporting tinha alguns atletas estrangeiros, tinha o Francis e tinha outros, até para 400 metros, mas como o Francis fazia, antes de ser português, aquelas 2 provas que tinha que fazer pelo clube e só podia fazer 2 a 3 na altura, 2 mais uma estafeta, ficava aos 400 metros pendurados, alguém tinha que os fazer, era eu que ia fazê-los, normalmente. Não me expressei mal, também me podia ter expressado um bocadinho melhor, mas não fiz tantas vezes assim 400 como devia. Para fazer uma grande marca tem que se fazer muitas vezes. Mas aquilo que me dava mesmo prazer fazer era 200 metros, que era a situação intermédia. Eu, por acaso, agora tenho aqui a rúbrica do Verdade ou Mito e começa precisamente por aí. Eu quero saber se é verdade ou mito que tu preferias os 200 metros, porque os 200 metros tu fazias sozinho e os 400 tu fazias tu e o teu amigo Gregório no fim. É isso, mas não é só por isso. Eu preferia sempre fazer 200 metros, mas os 400 criavam em mim uma carga psicológica um bocado chata. E eu nessa prova ficava um bocado nervoso, não sabia o que é que aquilo ia dar. Porque eu fazia uma passagem rápida aos 200 metros e depois não sabia onde é que aquilo ia parar. Porque eu normalmente ali entre os 300 e os 400 acontecia sempre que acabasse o gás, não é? Ou era aos 320 ou era aos 350. Não há maneira de nunca bater forte ali, não é? Não tinha o treino específico suficiente para conseguir aguentar uma prova de 400 metros a 100%, pronto, como um 400ista o fazia. Mas ainda assim fiz 46, 60 e qualquer coisa. Na altura era uma das melhores marcas de sempre e no ranking anual estava para aí somente talvez o Carlos Silva tinha melhor que eu, mas não era aquilo que eu gostava de fazer. Não era, não. Olha, outro verdade ou mito. É verdade ou mito que foi graças a uma foto tua de fralda, tua e de outros colegas, que a Carmen Tavares ganhou uma televisão? Parece que sim. Parece que ela enviou uma foto da nossa primeira... Aquilo foi uma praxe, salvo erro, na Holanda, numa Taça da Europa, que foi a minha primeira prova pela seleção nacional lá. E eu e mais alguns amigos, que ainda hoje são meus amigos, o Ricardo e o Carlos, e ela aproveitou essa foto de nós todos de fralda e enviou para um programa qualquer e olha, ganhou o primeiro prémio e uma televisão à nossa conta. E ela não disse nada, não é? E ela não disse nada, só soubemos quando ela já tinha lá a televisãozinha em casa. É verdade ou mito que uma ida às Vespas não vos deu mel, mas deu sim uma grande bronca do Fausto Ribeiro? É verdade. É verdade. Olha, isso era uma das coisas fantásticas que nós tínhamos, que era assim. Nós tínhamos
sempre muito respeito pelas vésperas das competições. Mas, a seguir à competição, também tínhamos sempre o hábito de desanuviar um bocadinho, de retirar aquela tensão que tinha ficado da prova e saíamos sempre, mas o Fausto não ia meter a bola com aquilo. E então havia treino no dia a seguir e nós saímos, fomos sair à noite, fomos lá para as Vespas e pronto, o Fausto era assim. O Fausto era muito nosso amigo, mas também sabia bem agarrar-nos e controlar àquele ponto, sim. Chegaste a pensar que estavas no filme do Padrinho com ele assim na sombra? Não, isso é assim. O Fausto, nós, claro, havia sempre um respeito imenso, não só como treinador, mas também como pessoa. Mas eu sempre tive um respeito muito, muito diferente pelo Zé Carvalho. Talvez também por a idade, nós éramos mais novos e tínhamos muito respeitinho e ele era um bocadinho mais rigoroso. O Fausto era um bocadinho mais libertino, deixava-nos mais espaço. Já o José Carvalho não, o José Carvalho era mais rigoroso e nós não podíamos sair da linha. E foi um momento diferente. Eu vivia ali nas Torres do Benfica, pronto, estava muito mais controlado e quando treinei com o Fausto já tinha a minha casa, já era mais senhor do meu umbigo, digamos assim. Olha, e é verdade ou mito que tu, numa taça dos clubes campeões europeus, ias com tanta vontade de apanhar um inglês que o que apanhaste foi um galo na testa? É verdade. Olha, isso foi muito giro, porque é assim, nós tínhamos uma equipa péssima, mas é assim, não é por isso que nós íamos deitar a toalha ao tapete, não é? Tínhamos que fazer ali tudo o que estava ao nosso alcance para ganhar alguns pontinhos. E nos 4x400 acontece que íamos muito mal classificados e ali na reta da meta eu ia próximo do atleta da frente e pensei assim, eu só tenho aqui duas hipóteses. Se eu tento passar por fora, eu não vou chegar à meta em primeiro lugar. Ele era bastante mais alto que eu, então o que é que eu faço? Eu baixo-me assim um bocadinho à frente, entro assim por baixo do braço dele, só que ele dá-me um toquezinho, e pronto, e vou ao tapete. Vou mesmo, aterrei de cabeça, passei, ganhámos aquele ponto àquela equipa, mas pronto, saio de lá com o saco aqui na testa. Bateste no photo-finish ou foi no chão? Não, foi no chão mesmo, aquilo foi no chão mesmo. Não foi assim direto, mas pronto, desequilibrei-me porque baixei-me demasiado, ele depois também deve-me ter dado um toquezinho com o braço e pronto, e foi. Mas é aquela perseverança, aquela tentativa de nem que seja mais um pontinho é sempre bem-vindo e foi, aquilo ocorreu-me naquele momento, teve que ser e deu resultado. E diz-me uma coisa, é verdade ou mito que tu nunca fizeste a tua prova perfeita? É assim, acho que não fiz, por aquilo que eu já disse há bocadinho. Acho que eu expressei-me muito mais em treino do que propriamente consegui fazer numa competição. E tenho pena por isso. E se pudesses voltar atrás no tempo, há alguma prova que tu gostarias de ter corrido de novo? Há uma prova que eu gostaria de ter corrido. Foi basicamente a última grande prova que eu fiz, que foi em 2000, portanto já faz 21 anos este ano. E foi no Estádio dos Barreiros, no Funchal. Tinhas que idade? Eu tinha... 10? Como? 10 anos? Não, eu já era atleta feito. 21 anos? Então, exatamente, já vai lá há muito tempo. Tinha 25 anos. Pô, esses anos não passam por ti. E o que é que acontece? Eu lesionei-me nessa prova. Eu já tinha sido pré-selecionado para os Jogos de Sydney. Já lá estava o meu fatinho à espera, que já lá tinha tirado as medidas e tudo. E passei ali um ciclo olímpico. Isso foi muito complicado, foi a altura mais complicada para mim. Dediquei-me imenso,
pus de lado a faculdade naqueles últimos 2 anos, e estava praticamente, posso dizer que eu fui profissional naquela altura. E estava muito bem preparado, fiz aquele meeting, aquele encontro foi muito bem pensado, e antes daquela prova de 200 metros eu fiz 100 metros, fiz a eliminatória e meia-final e final, e bati ali os meus recordes pessoais nos 100 metros, ou seja, a coisa estava mesmo perfeita. E depois lesionei-me nos 200 metros. E é assim, ainda hoje, às vezes falamos disso, e eu acho que podia ter feito naquela prova, podia ter feito ali, sei lá, 20-30, 20-20 e tal. Eu acho que podia ter feito um grande resultado, porque eu entrei na reta da meta à frente, a crescer, estava muito bem, e lesionei-me mesmo ali naquele instante para aí aos 220, aos 120 metros, por aí. E há algum arrependimento de teres participado nos 100 nesse dia? Mas a questão era estratégica, ou seja, eu participei nos 100 metros precisamente para estimular ali a primeira parte da corrida, portanto foi tudo pensado, portanto se calhar se não tivesse participado não teria entrado tão bem na corrida, mas se calhar se não tivesse participado, se calhar conseguia ter ido a jogos. E a questão é mesmo essa, mas isso é passado, e depois a pessoa fica a remoer naquilo, mas não, acho que fizemos o que tínhamos que ser feito. Isto aqui, a culpa não é de ninguém. Eu fiz ali uma ruptura no isquiotibial, uma ruptura complicada, depois andei ali 2 anos para recuperar aquilo, depois tive que ser submetido a uma cirurgia, mas sim, eu sabendo o que sei hoje, se calhar podia ter feito um bocadinho, as coisas um bocadinho diferentes. Sim. E na história do atletismo mundial, há alguma prova que tu gostarias de ter estado presente? Como não, atleta. Como atleta. É como te digo, é assim, acho que qualquer atleta ambiciona participar nos Jogos Olímpicos. Eu nunca participei, mas tive... Estava a perguntar numa corrida em específico, por exemplo. Não. O recorde do mundo do Bolt, o recorde do mundo do... Sim, é óbvio, sim. Colocando isso dessa forma, é assim, eu lembro-me na altura, cheguei a participar numa outra competição com alguns atletas de topo. E é assim, é sempre uma coisa fantástica, não é? Tu estás ali ao lado dos teus ídolos, ou sentes-te muito pequenino e com receio de correr e de ficares lá para trás não sei onde, ou então galvanizas-te e aquilo acontece, não é? Mas não há assim uma prova específica onde eu gostasse de ter participado, não. Não. E como é que avalias a tua carreira de 0 a 10? Achas que deste tudo ou ficaram coisas por dar? Não, ficou muita coisa por dar, sim. Mas tu sabes que ainda estás no top 3 dos velocistas mais completos a nível nacional. Pois, parece que sim. Mas isso é porque eles fogem todos dos 400 metros, eu não tive hipótese. Pois é, o Francis não tem nenhuma marca... Exatamente, nem o Francis, o Arnaldo Abrantes, salvo erro, está à minha frente, não é? Acho eu. Sim. Mas... o Arnaldo e o Ricardo dos Santos agora. Exato, o Ricardo dos Santos, exatamente. Isso é fantástico. É fantástico, ainda hoje, passado tantos anos, não é? Sim. Mas eu acho que, de um modo geral, isto não é uma particularidade minha. Acho que os atletas, todos, têm alguma coisa que podiam eventualmente fazer diferente ou fazer melhor. Mas eu acho que, por outro lado, isto são circunstâncias absolutamente normais, não é? Nós, com a idade e com a experiência, vamos, por um lado, conhecendo-nos melhor. E depois, no meu caso, eu, como estou ligado à área, na altura não tinha os conhecimentos que tenho hoje, do corpo como osteopata e na área do treino,
eu acho que podia fazer diferença nas lesões todas que tive. Tive muitas lesões, houve muitos anos que eu pensei em abandonar a carreira. E eu acho que o facto do gosto que nós temos pela modalidade faz-nos ser ambiciosos e tentar sempre mais uma vez. E foi isso que eu fiz. Claro, nós queremos sempre mais, mas chega uma altura nós temos que dizer que já chega, ou pela idade, ou pela vida que nos leva depois por outras vias e que temos que também lhes dar atenção, não é? E então, pronto, não podemos passar a vida nisto, mas... logo ser PT, mal terminaste ou ainda estavas... Não, é assim, eu ainda era atleta, terminei aquela licenciatura de Geografia, depois, entretanto, fiquei a trabalhar na universidade, no Centro de Estudos da Universidade de Lisboa, mas também ali a minha ambição e o meu gosto pela área desportiva também teve um papel importante, porque não é só pelo facto de estar à secretária o dia todo, porque eu até fazia muito trabalho de campo como geógrafo e nos sistemas de informação geográfica, e fazia muito levantamento de campo. Não é por isso só, mas queria de algum modo ficar ligado a isto. Eu lembro-me que de repente li um artigo sobre esta área do treino e pensei, se calhar vou tirar aqui umas formações para isto e vamos ver o que é que isto vai dar. E assim foi. E entretanto, tirei esta formação, comecei a trabalhar mais ao final do dia e ao ginásio, comecei a ter uns alunos, e depois começou a crescer de tal maneira que eu tive que optar. Não dava para estar nos dois lados. E acho que optei bem. Ao contrário do lado dos meus colegas geógrafos, que ainda hoje de vez em quando me chateiam para fazer uma outra coisa. Tenho saudades também, porque de facto eu não foi por acaso que fui para essa área, eu gostava imenso. Mas lá está, nós não podemos querer fazer tudo. Temos que segmentar as coisas e gerir aquilo que é melhor para nós. Eu achei que isto era a coisa melhor a fazer. E depois ainda dei aulas de geografia, no caso, no público. Sim, ainda dei uns 2 ou 3 anos de aulas. E agora estás também na osteopatia. Agora estou na osteopatia. Quanto é que as tuas lesões contribuíram para esse chamamento para a osteopatia? Olha, é assim, eu, para além eu sou massagista também, já há muitos anos, e isto foi por uma questão também de necessidade, ou seja, eu trabalho com muita gente, felizmente sempre tive muito trabalho na área do treino, e não foi nem uma nem duas vezes que as pessoas me abordavam a perguntar se eu conhecia algum profissional. Por exemplo, enviei algumas pessoas, por exemplo, para o Zé Urbano, que eu também lá ia quando precisava de alguma coisa nessa área, falava com ele e ele ajudava-me. Mas depois comecei a perceber, espera lá, porque é que eu não hei de ajudar as pessoas quando elas precisam também nesta área? Isto é juntar aqui o útil ao agradável, não é? E então fiz também uma outra formação e comecei também nessa área a trabalhar com as pessoas. E é assim, pela nossa experiência, eu passei horas numa marquesa, não é? A receber massagem pelos problemas todos que tive, e não só, não era massagem de relaxamento, era mesmo para recuperação. E conhecia muito bem, eu sabia, as pessoas quando me diziam, sinto aqui uma dor, não sei, eu já sabia o que é que a pessoa estava a sentir, ou seja, aquilo para mim foi muito, muito fácil ter bons resultados com as pessoas e ajudá-las realmente de modo efetivo. Tirei várias formações nessa área da massagem e das técnicas, e depois veio a osteopatia, porque a osteopatia resolve problemas não só aos atletas, mas a pessoas que têm reais problemas e dores, e eu gosto muito de trabalhar com dor.
Ou seja, resolver uma dor, a coisa que mais prazer me dá hoje é receber aqui uma pessoa no consultório que vem com uma dor e que diz que tem uma dor há anos e eu resolver-lhe aquele problema na hora. Quer dizer, as pessoas, não há nada mais gratificante do que isso, não é? A pessoa receber uma mensagem a agradecer, a dizer, há anos que eu ando a tomar medicação e agora já não tomo. E é muito, muito gratificante e acho que realmente fiz a escolha certa. E continuo a fazer, porque eu já sou osteopata já profissional, com cédula profissional, e neste momento ainda continuo a estudar. Isto a saúde é mesmo assim, e na área da saúde não paramos de estudar. Agora estou a fazer também mais uma pós-graduação, complicada nesta altura de pandemia, mas isto não para, a máquina não para. É assim. Olha, agora vamos aqui a umas perguntas de resposta rápida. Vou avaliar a tua rapidez. Sim. Já são vários os anos que tu não estás ligado aqui à área da velocidade, mas vamos ver se ainda mantens as fibras rápidas. Vamos ver. Então vá, tenho 15 perguntas, 1 minuto e 30. Vou meter aqui o relógio. Vamos lá. Melhor atleta que já viste competir? Bolt. Melhor colega de treino de sempre? Lemos. Melhor treinador que tiveste? Difícil a escolha, mas eu tenho que dizer os dois, José Carvalho e Fausto, não consigo diferenciá-los. Melhor momento no atletismo? A minha melhor marca é em 200 metros, 20,78. Pior momento? Pior momento quando me lesionei, gravemente. Melhor viagem que o atletismo te proporcionou? Martinica. Ídolo no atletismo? Ídolo no atletismo, o Bolt. Quantas operações fizeste? Fiz 3. Melhor prenda que o atletismo te deu? Sei lá. Capacidade de sacrifício. Benfica ou Sporting? Sporting. Sporting ou Estreito? Sporting. Cabelo grande ou cabelo curto? Cabelo comprido, grande. 200 ou 400? Já sei a resposta. 200. 200 ou 4 vezes 400? 200. De 0 a 10, saudades do tempo de atleta. Saudades do tempo de atleta. Tenho muitas. 10. 10? Ok. Poça. 20 e respondeste a 15. Muito bem. Ainda bem. Até hoje só houve um atleta, foi o Ribas, que respondeu a 15. E agora? E o Ribas é maratonista. E agora maratonista. Olha, tu trocavas, como tens essa saudade dos tempos de atleta, tu trocavas alguma coisa que tens hoje para voltar atrás e seres atleta outra vez? É assim, é complicado. O Ricardo Lemos está-me sempre a picar para voltar a correr, mas é assim, eu de facto, hoje em dia, eu não tenho mesmo tempo. Eu precisava que o dia tivesse mais 10 horas e só tem 24. Sendo que nós temos de descansar um bocadinho, é complicado. E na verdade, o tempo que eu mais despendo hoje em dia é para o trabalho. E resta-me muito pouco tempo para a família. E eu costumo dizer que talvez no futuro, se eu conseguir ter mais tempo, provavelmente pode ser que eu consiga ainda fazer mais alguma coisa para mim, mas neste momento não consigo mesmo fazer mais nada, infelizmente. E se fizesse, tinha que fazê-lo pela família. Sabes que eu tenho 4 filhos. Sei. Então... O mais novo ainda tem 2, não é? 2 ou 3 Tem 2,5. Tem 2,5. E então exigem muito e eu muitas vezes não estou lá para eles, portanto eu tenho é que libertar tempo para estar um bocadinho mais com a família. Hoje em dia está complicado. Bem, agora antes de irmos ao já ou nunca, quero-te pedir que tu completes a seguinte frase. Eu no atletismo até era rapidozinho, mas no que eu sou realmente bom é em... É no trabalho, no treino.
Em todos, em todos. Agora vamos ao já ou nunca. Vamos terminar com esta rúbrica em que eu faço uma pergunta, uma afirmação e tu só tens de responder já ou nunca, assim muito rápido. Então vou-te começar por perguntar se já meteste tanto peso numa mochila para fazer aqueles exercícios funcionais que ela rebentou. Nunca. Já ficaste assim meio torto com as tuas compotas de medronho? Nunca. Já fizeste alguma tatuagem para disfarçar uma cicatriz de uma operação? Já. No tendão daquilo, não foi? Tendão daqueles, sim. E já pensaste que estavas numa reportagem fotográfica, mas a câmara do fotógrafo João Lima estava sem rolo? Nunca. Informaram-me mal. Não me recordo disso. E olha, já perdeste alunos nas tuas aulas virtuais quando elas viram que atrás de ti tinhas duas grandes xixas? Nunca. Boa, boa. Tenho que resolver esse assunto. É, espetáculo. Muito obrigado, Vítor Jorge. E só uma última pergunta. O teu Vítor é sem C ou com C? O meu Vítor tem uma história. O meu Vítor é com C. A questão é que há uns anos, quando eu fui renovar o cartão de cidadão, retiraram-me o C. Mas o meu Vítor é com C. Na minha cédula de nascimento é com C. Mas eu escrevo sempre com C. Mas às vezes fico na dúvida, quando são coisas institucionais, se eles vão ver o meu cartão de cidadão e está sem C e eu escrevo com C, como é que ficamos, não é? Pois é, pois é. Portanto, é uma chatice. Mas já disse, agora a próxima vez que renovar, leva a cédula. Exato. Bem, muito obrigado pelo tempo que pensaste. Obrigado. Obrigado eu pela oportunidade também de falar aqui nestas coisas todas do passado. Tá? Espetáculo. Foi mais um bem. In the Pace. Obrigadão. Obrigado. Até a semana.